Quando a empresa não realiza o repasse da contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, o cidadão tem que continuar contribuindo para completar o tempo mínimo para a aposentadoria. Entretanto, o que muitos trabalhadores não sabem é que através de uma solicitação via judicial, esse recolhimento a mais não é necessário. E para explicar os procedimentos nesses casos, eu converso ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com o especialista em Direito Previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, seja bem-vindo, Izandir. Bom dia. É 100% a responsabilidade das empresas em estarem fazendo o recolhimento? Exatamente. Hoje, o que a gente depara é que muitas empresas na qual o funcionário passou durante o período da sua vida, quando ele vai buscar aposentadoria, que no caso nós estamos falando de aposentadoria por idade, a mulher é 60 anos e o homem 65, e ele tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Quando ele chega no INSS, ele depara que alguma empresa pela qual ele prestou o serviço não fez o repasse para o INSS, mesmo ele tendo os 15 anos de contribuição confirmado em carteira de trabalho. Qual é o procedimento que seria? A responsabilidade é de quem? A responsabilidade na fiscalização é do próprio agente, a própria agência da Previdência Social. Ela tem que fiscalizar se essa empresa está ou não recolhendo. E o que ocorre hoje no dia a dia? Ela simplesmente nega a aposentadoria para esse cidadão que tem a idade e que tem o tempo dos 15 anos necessário, porque não existe a comprovação desse recolhimento. E muitos deles continuam trabalhando, recolhendo para a Previdência 2, 3, 4 anos, em razão dessa ausência. Então, o que a gente hoje orienta? Se você tem hoje, na sua carteira de trabalho, uma assinatura de uma empresa, a demissão e demissão, esse período judicial, nós temos como provar, é um índice de prova material, a carteira, que você elaborou esse trabalho. E se não houve o recolhimento, esse trabalhador ele não pode ser penalizado. Ou seja, existem falhas no processo de fiscalização da própria Previdência e ela tenta repassar essa responsabilidade após ocorrer um problema para o possível contribuinte que vai se aposentar. Agora, e se ela fez com que ele devolvesse esse dinheiro, pagasse essa diferença, qual a alternativa? Ele tem como recuperar, já que trata-se de uma transação ilegal? Olha, muitas das vezes, o que a gente orienta? Tem empresas que não vão recolher, porque a multa é muito alta, né? A correção é muito alta. Mas existem empresas, por exemplo, principalmente muitas prefeituras antigamente, tinham muito essa falha no repasse para a Previdência. O que eles fazem? Nós pegamos uma declaração dessa empresa para efeito de prova material. Outra coisa interessante que a gente tem que passar e orientar as pessoas é a RAIS. Quando você vai no Ministério do Trabalho, todo o período que você trabalhou em uma empresa, consta também lá esse período que você esteve registrado nessa empresa. Então, isso significa que o que está escrito hoje na sua carteira de trabalho, para efeito de prova em juízo, a RAIS também serve como materialidade de prova. Então, hoje o contribuinte é obrigado a recolher para a Previdência, para aposentar por idade, provando que tem uns 15 anos? Não, eu entendo que não. E nós falamos para ele sempre o seguinte: busque a justiça, porque pela justiça você tem a garantia de aposentar por idade, independentemente de ter ou não o recolhimento daquele período que a empresa da qual ele fez uma prestação de serviço deixou de recolher. Bom, então são problemas que atingem tanto as pessoas que trabalham sob o regime seletista, também sobre o estatutário. Nesses dois casos, a alternativa é buscar, então, de forma administrativa ou não? A via judicial sempre vai ser a melhor alternativa? Olha, quando a gente fala Previdência, ela tem uma regulamentação própria, assim como é estatutário.
Então, quando você fala do Estado, você tem um regimento próprio de previdência, da qual a responsabilidade é do Estado. Falando do INSS, a responsabilidade nessa fiscalização, nesse acompanhamento, é da Previdência Social. O que a gente pode orientar as pessoas, que é interessante? Sempre buscar na Previdência Social como está hoje a sua vida. Não deixar para o final. Porque se você busca hoje, se a empresa está recolhendo ou não, dá o tempo de você muitas vezes buscar na justiça para que essa empresa proceda ao recolhimento. Mas qual é o objetivo aqui? É dizer que se não existe o recolhimento na Previdência, não significa que o seu direito não deva ser assistido quando tem a assinatura na carteira de trabalho. Agora, é comum ou trata-se de uma exceção o fato da Previdência exigir que o contribuinte faça, né, a contrapartida daquilo que foi deixado de repassar pelas empresas? É comum. Infelizmente, é muito comum. A gente pega isso no dia a dia de diversas pessoas que trabalhou, vai aposentar, não aposenta porque não tem o período e esse período consta em carteira. Então, nós orientamos a buscar a Justiça Federal, porque através dela você garante a sua aposentadoria por idade. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós que agradecemos.